Agora a moda é ter pastor mirim. Meus amigos, esse é o tema do vídeo de hoje, tá? Pastores mirins. O que está por trás de tudo isso? Ou dessa moda? Antes de tudo, eu peço para que você possa aqui se inscrever no meu canal, ative as notificações para que quando você... dá um clique no sininho aí para quando você receber vídeo novo, você receber notificação minha, tá? E comente, né? Fica à vontade para poder comentar a sua opinião a respeito de questões, da questão do tema ou de qualquer outra coisa aqui dentro do vídeo, tá? Antes de tudo, só não repare aqui um pouco o fundo, né? Que tem algumas partes aqui que estão fazendo uma reforma aqui, tá? Então, não repare aqui no fundo, deixa eu só até tentar puxar um pouquinho mais para cá. Pronto, para ficar um pouquinho melhor aqui, tá? Gente, a gente vai falar aqui a respeito dos pastores mirins, tá? A gente tem um destaque muito grande sobre um menino, né? O pastor Miguel, né, que se auto-intitula profeta, em que ele ficou muito conhecido, né, sobre as coisas que ele fica falando nas redes sociais aí, sabe, o show, né, que ele fica dando. E o menino só tem 15 anos de idade. Por causa disso, né, foi feito um pedido do Conselho Tutelar aos pais para que ele pudesse ser afastado, né, dos cultos das redes sociais, pelo menos até ele ser um pouco maior de idade. Por quê? Gente, convenhamos. Que estrutura vai ter um adolescente, por exemplo, sobre as críticas que ele vai aguentar a respeito do que ele faz, a respeito do que as pessoas postam sobre ele, né? Então, assim, eu penso que foi uma medida muito coerente, muito equilibrada por parte do Conselho Tutelar, porque justamente para poder proteger a emoção desse menino, né? Justamente para poder proteger o psicológico dele, diante de tantas críticas pesadas que ele tem sofrido, né, nos últimos tempos. Só que pior do que isso, gente, já tem pastores mirins com 11, 10 e 6 anos de idade, gente. Meu Deus do céu, gente, assim, sabe, é bonitinho, é fofinho ver ali aquela figurinha, né, aquela pessoinha, né, a gente fala, pititinha com um terninho, né, tudo, é bonitinho de ver, é bonitinho. Só que, gente, eu falando aqui como cristão, tá? Um pastor ou uma pastora tem que lidar com o emocional das pessoas. Como o próprio nome diz, né? Para quem é cristão aqui, sabe, entende bem o que eu vou falar. O pastor, ele cuida das ovelhas, ou seja, ele cuida das pessoas. Então, que estrutura emocional psicológica uma criança vai ter para carregar tanta responsabilidade? Como isso, gente? Tem o caso do pastor Mirim lá, Moisés e a família de Deus. Poxa, o menino, ele é uma graça. Ele é uma gracinha, cara. Pô, é bonitinho ver ele falando. Ele parece ter uma boa desenvoltura, é um menino muito inteligente. Só que até quando esse peso dessa responsabilidade ele vai conseguir suportar? Até quando isso? E temos também o caso daqueles pais, daqueles responsáveis que estão por trás da carreira de pastor de um pastor mirim, que só visam a grana. É justo usar uma criança? Eu não estou falando que é o caso de todos, tá? Não estou falando que é o caso de todos, não estou fazendo nenhum tipo de ilação nem acusação aqui. Mas é justo usar uma criança para ganhar dinheiro? É justo isso? Ainda mais num cargo que requer uma responsabilidade, uma maturidade emocional e espiritual para, além de cuidar das pessoas, saber aguentar as críticas.
Eu penso que a gente vive... Ah, mas tem gente que vai falar, ah, mas Deus ele usa todo mundo, ele vai usar uma criança, vai usar isso, aquilo, outro. Só que a gente precisa ter um pouco de responsabilidade, né, gente? Será que é realmente nesse caso que Deus está usando? Ou é um pastor, ou é um pai ou uma mãe, ou é um adulto por trás que quer colocar uma criança para trabalhar para poder ganhar dinheiro? Será que é Deus mesmo? Será? É que cada um tem que viver aquilo que a sua fase requer. O que uma criança precisa viver? Ela precisa brincar. Ela precisa estudar. Ela precisa fazer amiguinho. Ela precisa ter pai e mãe que acompanhem ela ali no dia a dia para ensinar ela o caminho como deve dar, como diz a palavra, né? Como diz a Bíblia. Ensinar a criança o caminho que ela deve andar, que ela deve andar. Não que ela deva cuidar das pessoas, mas que ela deva andar. Porque com o passar do tempo ela vai andando no caminho que foi ensinado, ela vai chegar numa maturidade que ela vai conseguir cuidar das pessoas, naquele caminho que ela foi ensinada quando era criança. Então essa é a reflexão. E assim, gente, o que também me espanta é ver pessoas adultas super apoiando isso, acreditando numa criança falando em cima de um púlpito. Será que nós, ao invés de avançarmos, ao invés de progredirmos como humanidade, a gente está regredindo? Existe um velho ditado que diz: a humanidade não será extinta pela violência, mas sim pela própria ignorância. Será que o nosso nível de conhecimento, o nosso nível de maturidade como ser humano, como espécie desenvolvida, está acompanhando o avanço tecnológico? Então, gente, é uma questão que a gente precisa refletir muito. Qual é o peso que essas crianças estão carregando? Será que o que elas estão carregando de responsabilidade é de acordo com aquilo que elas precisam e vão ter na idade que têm? Será que é uma carga que elas conseguem suportar? Ah, mas Deus dá uma carga conforme a pessoa consegue suportar. Sim, mas vamos ser inteligentes, vamos agir na sabedoria, gente. Uma criança consegue ter uma carga emocional, espiritual e de maturidade para poder suportar tudo aquilo que um pastor ou uma pastora precisa suportar e vai ter que suportar? A criança não tem isso, gente. Não tem isso. Não tem isso. Então, para finalizar esse vídeo aqui, precisamos avançar como seres humanos e não ficar apoiando esse tipo de coisa. Cada pessoa na sua fase, sendo criança, adolescente, adulto, idoso, tem que viver aquilo que a sua fase promove. Criança não tem que ficar pregando para um monte de pessoas, não. Carregando essa carga. Criança tem que brincar, tem que se divertir, tem que estudar e ter o acompanhamento de pai e mãe para poder crescer e ser um adolescente maduro, um adolescente sábio, um adulto sábio. E não ensinar as outras pessoas sabedoria, algo que ela não consegue, algo que ela ainda não tem maturidade para isso. Tá? Então, escreva a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha sobre criança sendo pastor? O que você acha sobre pastores mirins? Que é essa nova moda pentecostal que está aí correndo no Brasil. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal, dá uma força aí, tá? E até a próxima. Um grande abraço.